O simbolismo da caverna e a sarça ardente. Por Carlos Limongi. 1. Introdução. A iniciação tradicional é a ciência da consciência e a iniciação contemporânea ordinária é a ciência da matéria, mas, fora desta tendência a que corresponde ao movimento geral da evolução das civilizações, a iniciação está em todos os casos a transmissão de um método. Não pode haver, portanto, no momento de uma cerimônia de iniciação, um milagre particular de até mesmo despertar o ser interior. Este processo de iniciação tradicional é o saber do ser e nada tem a ver com a noção contemporânea de iniciação, ou seja, um método pedagógico que se baseia na observação progressiva de um elemento científico para desenvolver as bases de uma técnica, mecânica e conhecimento mensurável. Em linguagem teológica, o escolhido é um homem chamado por Deus para se juntar a uma bem-aventurança eterna. É o estado de evolução espiritual em que se situa o mestre escolhido dos 9, não pode reivindicar ser, graças a uma nova iniciação, um escolhido de Deus e chegar ao último estágio de sua conquista, enquanto não conhece a Deus, mesmo que é um crente. Devemos tomar o significado de escolhido em um sentido mais comum, designando uma pessoa predestinada a fazer algo importante, mas que também é conhecida por ser um sucesso difícil e incerto, como Mateus deixa claro em sua famosa parábola evangélica do convite para o banquete. Haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Em outras palavras, na competição de iniciação, poucos conseguem. O 9º grau da maçonaria escocesa foi chamado por nossos ancestrais de o escolhido dos 9. O grau em que nos encontramos vale uma prancha maior do que o normal, e por sua extensão, peço desculpas a qualquer um que possa parecer longo, mas é um grau tão puramente democrático e limpo, que nestes dias tão cego para a humanidade, pode até ser combativo, o que é em última instância sua essência e sua origem, pelo menos na forma como se tentou abordá-lo e assumi-lo. Este grau nos ensina que todo poder é delegado para o bem e não para prejudicar as pessoas. E que, quando o propósito original é pervertido, o poder deve ser retomado. É um dever do homem, que lhe é devido e ao próximo, e também um dever que ele deve ao seu Deus, afirmando e mantendo a linha que ele lhe deu na criação à imagem e semelhança de si mesmo. 2. O simbolismo da caverna. Na cerimônia de formatura do 9º ano à direita, uma caverna é descrita com uma fonte de água escorrendo por uma rocha. Perto da caverna, um cachorro é descoberto rastreando. Ao fundo, uma boneca que representa um homem adormecido. O mito da caverna descreve pessoas acorrentadas no fundo de uma caverna e amarradas de frente para a parede, observando o reflexo do que acontece atrás delas e uma fogueira, a sarça ardente, que lança sombras simples para aqueles que consideram sua única realidade. Mas quando um dos indivíduos foge da caverna e ao sair para a luz do dia, eles veem um mundo real pela primeira vez e voltam para a caverna, dizendo que as únicas coisas que viram até aquele momento são sombras e aparências, porque o mundo real só pode ser percebido se você se libertar de sua escravidão. As sombras na tela da parede da caverna representam a bela projeção, uma ilusão da aparência externa material, incapaz por si mesma de revelar sua energia interna essencial, a inteligência superior que dirige a máquina de projeção. A fuga para o mundo ensolarado fora da caverna simboliza a introdução ao mundo psicológico da compreensão, penetrando em si mesmo no universo espiritual interior, capaz de nos libertar de nossos cegantes laços egocêntricos, que é o objeto próprio do autoconhecimento e da formação de nossa consciência. O ponto mais alto do conhecimento é o autoconhecimento, porque diz respeito à razão e não à experiência externa. A unidade entre razão e autoconhecimento leva à autorrevelação de ideias arquetípicas, únicas, reais e verdadeiras, visto que esses objetos ou ideias são conhecimentos universais, são formas eternas ou ideias absolutas, que não mudam ou se transformam como importa, uma vez que eles são sempre os mesmos em unidade com o todo. A realidade chamada conhecimento só nos serviria para nos perguntarmos: existe alguma substância que não foi criada e que portanto não pode mudar e é sempre a mesma? Como seria chamada aquela partícula eterna, que não tem nascimento nem morte? Onde está localizado? Como posso possuí-lo ou permanecer nele para sempre?
O pecador acredita que é seu corpo físico, mas quem se conhece internamente entende que somos um átomo espiritual invisível, que não teve começo e, portanto, também não terá fim. O que somos, espírito, é a única coisa que existe eternamente, porque tudo que uma vez teve um início, criar, no devido tempo terá um fim, transformar. A seguir devemos nos perguntar: o que é que nos impede ou nos impede de aprender, conhecer e captar essa essência do autoconhecimento de nós mesmos? Para isso devemos buscar no reino do Espírito e entrar em sua morada. Quer dizer, em nós mesmos. Algo está nos impedindo. O que será? Como é? Fizemos inadvertidamente uma criação demoníaca em nossa psique, egoísmo, que, se não for conhecida e minimizada pela pessoa que a desenvolveu, não permite a passagem de seu espírito interior. Este desenvolvimento tem sido simplesmente a transformação da energia vital em energia inconsciente, subconsciente, infraconsciente, etc. A origem ou gênese do amor pelos bens materiais é grande. A causa do apego pelo prazer do abuso do instinto sexual é a luxúria. A razão de considerar nossa importância pessoal sagrada é orgulho. A raiz da dor pela felicidade dos outros é inveja. A origem do desejo constante de comer e beber é gula. A causa da fúria violenta por exigir respeito é ira. A de viver às custas do esforço físico e mental dos outros é preguiça, etc. Quando diariamente nos eliminamos defeitos, vícios, maus hábitos e comportamentos degenerados, as trevas egocêntricas, mitomaníacas, narcisistas entre outras desaparecerão, e poderemos observar nosso verdadeiro ser eterno dentro do coração, como somos na realidade e não apenas como falsamente queremos ou acreditamos ser. O escolhido dos 9, por sua escolha, é selecionado para assumir a responsabilidade de descobrir e destruir tudo que um homem comum faz nele. Cabe a ele abrir o caminho para a luz esplêndida de sua vida interior, removendo a corrupção da vida comum e mundana. Se o interior está subordinado ao exterior, deve-se agir para liberar o interior. O escolhido efetivamente volta à origem de seu funcionamento, desconfia de seus desejos ideológicos que o levam a fugir de um mundo ao qual pertence e com o qual aprenderá a viver, tudo isso acessando o mundo sutil imediatamente superior ao primeiro. A conquista da vida espiritual não se situa diante do minimamente frágil cotidiano e, apesar de tudo, aparentemente contrária à evolução do ser. O assassino de nossa natureza está escondido naquela caverna, no centro das aparências que se aglomeram ao nosso redor. Normalmente vemos os efeitos de nosso funcionamento e temos a proposta de descobrir a causa. É um grande momento para um escolhido, que durante tantos anos colidiu com as aparências, muitas vezes querendo modificá-las sem tocar no nó essencial. O assassino do nosso ser está escondido no oco da matéria do nosso corpo, nas profundezas da nossa terra vitriol, em nós próprios e que normalmente não temos vontade de o desembarcar. A caverna é um lugar de passagem de um estado a outro, passagem que ocorre no escuro e lembra o simbolismo do grão de trigo. Que segundo a parábola evangélica, o grão de trigo deve morrer para dar fruto. O assassino morre na caverna, como o grão de trigo morre na escuridão da terra. 3. A sarça ardente. A tradição judaica afirma que Deus ensinou a Moisés seu verdadeiro nome e sua pronúncia correta na sarça ardente. Isso é verdade sem dúvida, mas já antes de vermos como na Caldeia de Abraão foi explicado que havia uma palavra perigoso de pronunciar. Eles acreditavam que Moisés, sendo, portanto, o possuidor da palavra, a usou para realizar todos os seus milagres, para confundir e derrubar o faraó egípcio. De acordo com alguns escritores, a santidade do Tetragrammaton, ou 4 letras do nome de Deus em hebraico, incorretamente pronunciado como Jeová, era a palavra verdadeira. Outros pensam que a palavra hebraica Já, Obu ou Beu Caldeu, ou no Egito Odon, ou hindu Aum, junto com várias combinações de todos eles, constituem a grande palavra. Mas, uma vez que a posse de nenhum deles, nem a combinação de qualquer um deles, parece conferir poderes miraculosos ao possuidor, nenhum deles pode ser correto de acordo com as tradições antigas. No entanto, algo de extraordinário acontece com aqueles que pronunciam as diferentes palavras sagradas dadas nos graus da maçonaria. Um sentido de cumplicidade e mistério envolve recebê-las e pronunciá-las.
Uma vez que a natureza íntima do iniciado está livre de impurezas, a gruta, a parte mais profunda da alma humana, onde reside o ser interior, o divino do homem, naquela gruta iluminada por dentro por uma sarça ardente, a criatura ele fica cara a cara com seu Criador. Seu fogo devorador sem raios materializados não pode agir em outro lugar. Cativo de si mesmo, a escuridão é insaciável e o ser imóvel, hipnotizado entre dois estados possíveis. Nesse estado de sonho cataléptico, o ser não sabe mais escolher entre as trevas e a luz. E o ego tira vantagem disso para satisfazer seus desejos errantes e direcionar a imaginação para um sonho de curto prazo. A escuridão da caverna representa a escuridão em que se esconde a ambição e a ignorância, que foge aterrorizada diante da luz da verdade, pois o brilho da sarça ardente ilumina a caverna, que simboliza o instinto que resta apenas ao homem privado da luz da razão. Luz e escuridão sempre lutam uma batalha terrível. A escuridão está aí, e seu poder destrutivo na face do mundo parece inevitável para o homem que ainda não se voltou para a luz do seu ser. Podemos seguir um itinerário espiritual, sem ver a vaidade da arrogância e da violência presentes na natureza humana. Podemos partir à descoberta da fonte negra que engendra a guerra, o ódio, o medo, o sofrimento e passar perto da sarça ardente, cegos à sua luz maravilhosa sem raios. Em um esforço para salvar a sociedade humana das misérias que a afligem, que juramos vencer ou morrer sob demanda, vincere a última ori. 4. Conclusão. Justiça e equanimidade devem governar nossas ações dentro e fora da oficina, e a medida e a coragem necessárias para aplicá-las. Tanto é que devemos aprofundar e debater as novas formas de organização civil que se propõem a partir da rua, analisá-las maçonicamente e adquirir posições generosas a respeito delas, dado que surgem de um povo que cada vez mais está privado de seus direitos, mais fundamentos e as instituições que devem protegê-los contra a corrupção, barbárie econômica e injustiça social. É aí que devemos estudar as magnitudes econômico-sociais e adaptá-las à medida humana, para que seja a economia e o direito que sirvam à espécie e não o contrário. A 9ª série tem uma lição profunda sobre a sociedade que fica evidente no interrogatório. Começa por recordar a materialidade social, o desenvolvimento correlativo da consciência moral, as mudanças sociais, o desenvolvimento científico, a sociedade laica, a democracia, a soberania popular, os direitos humanos, a administração da justiça e a supremacia da lei. Como indica a liturgia, a Câmara é consagrada à causa do progresso e da dignidade da humanidade. Para tanto, afirma que a maioria vive nas trevas e ignora o valor supremo da dignidade humana e da liberdade. Consequentemente, o eleito deve aprofundar sua compreensão social para estabelecer a harmonia social como um ideal de convivência humana. A vingança pessoal para suprimir o crime é uma opção terrível e dissolve a sociedade. Um erro claro é convocar o exército para cumprir a missão de ordem pública. Um órgão concebido para enfrentar o inimigo não é capaz de estabelecer a paz de que necessita com o primado judicial e com a força da sociedade civil organizada. Países que iniciam guerras contra cidadãos acabam degradando a sociedade. A vingança e a impunidade são os extremos de uma ação impensada do Estado. Por isso, os países civilizados buscam a existência de um órgão que garanta a ordem pública, que pode ou não estar armado. No caso dele, as armas não deveriam ser para eliminar o agressor, mas para neutralizá-lo e levá-lo a tribunal. Aqui podemos nos referir ao poder executivo, para o qual as seguintes funções são indicadas em um Estado moderno: manter a ordem, zelar para que cada um cumpra o seu dever, evite que o forte oprima o fraco, saúde pública e saúde estadual, cumpra sempre as leis para dirigir as forças militares, nomear inspetores e chefes de polícia, impor um veto temporário às novas leis. A formação de pessoas limpas e generosas é fruto da disciplina iniciática. A 9ª série é mais um no caminho dos ensinamentos que abrangem os graus do rito escocês antigo e aceito. No entanto, sua profundidade é tanta que fascina quem vem a compreender seu profundo significado na vida social. No final, os maçons terão que se iluminar com outros aspectos, mas o grau sempre, como uma fonte inesgotável, oferecerá reflexões enriquecedoras da vida social.
Fonte: Revista Zenit 44. Edição: Luiz Sérgio Castro.